O Distrito Federal lidera o ranking de divórcios no país. Mesmo com essa classificação, o brasiliense ocupa o segundo lugar em número de casamentos. Só no ano passado, cerca de 18 mil uniões foram oficializadas no DF. Em 2012, foram registrados 341.600 divórcios no país. Em 2011, foram 351.153. A redução foi de 1,4%. Os motivos são variados, pelo menos é o que diz a população. Tem encontro de casais que ajuda muito, né? Situação financeira também contribui. Porque os homens estão mais sérios, mais cumpridores dos seus deveres. O Distrito Federal lidera o ranking. Teve em 2012 a maior taxa de divórcios. Para cada 1.000 habitantes, foram cerca de 4,5 divórcios, totalizando 6.747 dissoluções matrimoniais. A média nacional é de 2,5 rompimentos para cada 1.000 habitantes. Para esta psiquiatra, a questão cultural e a independência feminina são alguns motivos que levam o DF ao topo da lista. Como as pessoas vêm de fora, que não existe tanta essa carga, né, social, que às vezes a gente vê, por exemplo, em Minas, interior de Goiás, Nordeste, que também representam a pressão, né, desejo da pessoa dar certo por estar envolvida nessa cultura. Outro fator associado ao divórcio seria a independência feminina, esse papel, né, da mulher independente, que faz as suas escolhas. Já para este tabelião, que afirma que a cada dia mais pessoas procuram os cartórios para desfazer a união, o nível de informação das pessoas e a facilidade para se divorciar depois da nova lei contribuíram para tantos rompimentos. As duas grandes facilitações que nós tivemos no caso de separação e de divórcio levaram com certeza a esse grande número de divórcios e separações. Apesar de liderar o ranking de divórcios, o Distrito Federal ocupa o segundo lugar no país em número de casamentos. Ainda de acordo com a pesquisa do IBGE, para cada 1.000 habitantes são realizados 9 casamentos, sendo que a média nacional são de 7 matrimônios. Só no ano passado, quase 18.400 uniões foram oficializadas. O casamento em si, ele não está desvalorizado, ele está supervalorizado. A verdade é essa. Tanto que a gente vê nas pesquisas esse excessivo casamento e recasamento. Marcelo se divorciou em 2009 e enfrentou um longo processo na justiça. Foram pelo menos 2 anos até conseguir um acordo. Apesar disso, ele não desanimou. Resolveu fazer uma nova tentativa. Casou-se novamente em 2011. Reconstruir a vida, né? Acho que não é pelo fato de você ter tido uma separação que você vai deixar realmente de casar, se realmente encontrar a pessoa certa, ou quase certa, né? Que a gente realmente só se conhece no convívio, no dia a dia. Bom, a gente continua falando mais sobre esse assunto e só para esclarecer, quem ficou em primeiro lugar na lista de casamentos no país foi o estado de Rondônia. Eu converso agora com o advogado especialista em direito de família, doutor Einstein Taquari. Doutor, boa tarde, obrigado pela participação. Bom, a gente viu ali que o Distrito Federal não é uma novidade, né? Lidera o ranking de divórcios. Hoje está mais fácil de divorciar? Tá, com a lei, com a emenda constitucional número 66 de 2010 e depois com a lei 11.441 de 2007, realmente houve um facilitador para as questões do divórcio. Desburocratizou um pouco mais essa situação para aqueles que vão fazê-lo de forma amigável. Né? Isso é bom deixar claro, né? Porque há o divórcio amigável e há o litigioso. O litigioso ainda precisa passar pelo judiciário. Pelo judiciário, com todo aquele trâmite, com toda aquela burocracia de um processo. Até mesmo os litigiosos hoje estão menos burocráticos, vamos dizer assim? Estão saindo mais rápido ou não? Não saem, estão sim. As sentenças nas varas de família, na primeira instância, elas são rápidas. Até porque fatores preponderantes para a disputa, que é a eventual partilha de bens ou guarda de filhos, essas questões se resolvem no próprio divórcio. Quanto à partilha, os juízes geralmente acabam criando um condomínio entre os ex-cônjuges. Tá certo. Quando envolve a guarda de filhos, né, o senhor citou até aí, é o mesmo processo, esse do divórcio, ou ele é dividido, é desmembrado? Não, pode ocorrer no mesmo processo. Há situações em que ele comporta, mas geralmente essa briga acaba sendo resultado de um processo apartado. Tá, mas esse processo, quando ele é desmembrado, ele fica mais rápido ou não? O divórcio em si fica.
Porque a questão do divórcio, mesmo com toda a complexidade que ela tem, com toda a dor que traz, de um rompimento de uma união, independente aí do tempo ou não dessa união, ela se torna mais simples. Porque o juiz não vai analisar num contexto de culpabilidade. Ele não vai dizer se foi o homem ou se foi a mulher que teve culpa para o fim daquele casamento. Isso não é mais analisado hoje? É analisado, mas não tem uma repercussão jurídica. Não interfere, por exemplo, na posse e guarda da criança, porque o que se vai verificar é o interesse do menor e a condição de onde é melhor a criança vai estar melhor. Essa teria sido uma das principais mudanças que tornaram o divórcio mais rápido hoje? Sim, porque você desburocratiza, né? Aquelas querelas, aquelas discussões todas. Você traiu, não traiu, e você não vai ter tais e tais direitos, né? E isso não ocorre nessa situação. Um divórcio hoje, sendo mais rápido, o senhor falou, né, no começo que hoje está mais rápido, ele é feito num cartório mesmo? É feito num cartório, é o divórcio extrajudicial. Ele se torna mais rápido porque não há interesse de incapazes, o casal não tem filhos menores, não é? E eles já chegam no cartório já sabendo aquilo que cada um quer. Não é? Se não tem bens a partilhar, mais simples ainda, né? É só uma escritura. Se tem bens, o complicador vai ser o recolhimento dos impostos. Mas qualquer divórcio pode ser feito no cartório? Desde que não seja litigioso e que não haja interesse de incapazes envolvido. E tem valor jurídico, valor? Claro, é uma escritura pública que tem todos os valores, como se fosse uma sentença judicial. Tá certo. Doutor Aysen Taquari, eu agradeço a participação aqui no Jornal da Justiça. Muito obrigado. Você é sempre bem-vindo. Muito obrigado. Espero ter atendido a expectativa. Obrigado. Boa tarde.